Ok, Sandra. Então, eu estava dizendo que essa busca da gente de dominar as capacidades, né, que a gente pode acessar, por exemplo, quando a gente faz essa busca mental de compreender e utilizar as capacidades mentais que Deus nos dá, nós estamos desenvolvendo o nosso corpo mental. A gente já não estudou que é um corpo que o espírito tem, pode utilizar, mas ele tem que saber, né? Enquanto a gente não sabe, a gente não utiliza. E a gente não vamos dizer, não estrutura ele como um meio para a gente utilizar. Seria a mesma coisa que, eu vou continuar a vida inteira andando de bicicleta porque eu não estruturei o carro que eu tenho disponível, tá aí, Deus me dá. Mas eu não estruturei o carro, então eu vou passar a minha vida toda de bicicleta. Então, a gente tem que se dedicar, de alguma forma, investir naquilo que são as capacidades que Deus nos dá. Ainda que isso seja difícil, mas a dificuldade é que nos vai fazer tomar posse, né, dessas capacidades, para a gente poder utilizar elas em favor da nossa própria felicidade. E o Espiritismo nos traz isso de uma maneira muito segura, porque existem outros caminhos que não são tão seguros. Os caminhos esotéricos, eles existem também, mas às vezes eles confundem e misturam muita coisa, não são tão seguros. O caminho do Espiritismo é um caminho mais sólido, em que o nosso caminhar encontra chão firme, sabe? É assim que eu sinto, né? Bom, gente, eu acho que, de certa forma, eu comentei tudo. Então, vamos lá. Quem gostaria de comentar, dar a sua opinião? Rô, quer falar? Posso falar. Eu achei que essa penúltima frase define muito bem tudo que você explicou, Sandra, que é: o instinto impõe o caminho que a alma deve percorrer. A inteligência analisa, observa e convida o espírito para experimentar com parcimônia. A intuição tem plena consciência dos caminhos a percorrer. Então, eu acho que muito dos conflitos que a gente vive é devido a esses três estágios, né? Que estão todos em nós. O estágio do instinto e o estágio da inteligência e a intuição. Às vezes a gente tem, estou falando por mim agora, mas eu acho que quando nós vivemos aqui, quase todo mundo é assim, né? Às vezes eu tenho certas atitudes que eu falo, meu Deus do céu, mas que bicho é esse que está vivendo aqui dentro de mim? Não é? A gente tem umas coisas, eu pelo menos, tão instintiva, tão reativa. Eu sou muito reativa. Eu estou lutando muito contra isso, mas tá difícil, viu, gente? Às vezes eu paro depois e falo, meu Deus do céu, que coisa mais animalesca que você anda fazendo, criatura. Então, o que é isso? É a inteligência, analisando o comportamento e fazendo uma observação que precisa melhorar muito isso, não é? Exatamente. E às vezes a gente entra na oração e tem umas intuições, assim, umas coisas que você fala, gente, isso aqui foi soprado pelos espíritos bons, pelo meu anjo da guarda, porque eu não tenho tudo isso dentro da minha cabeça. E assim a gente vai levando o nosso estágio evolutivo, né? Tentando sempre se melhorar, tentando sempre dominar o instinto, né? Essa parte mais, vamos dizer assim, grosseira da gente, tentando caminhar cada vez mais para a inteligência dominar o instinto, e não o contrário, né? O instinto dominar a inteligência. E assim, de maneira que a gente vá
galgando devagarinho os degraus até chegar num estado divino, que é a nossa meta, né? Não sei quanto tempo vai demorar, quantas encarnações terá que acontecer para a gente chegar nesse ponto, mas estamos a caminho, né? O importante, eu acho que é isso, que a gente está a caminho, não pode desistir, tem que estar sempre buscando melhorar. E através dos estudos, como a gente está fazendo agora, né? Através da busca espiritual, que a gente vai se melhorando, não é mesmo? O que você acha, Jorge? Obrigado, Rosângela. Mas vocês falaram praticamente tudo, né? É isso mesmo que eu estava raciocinando aqui, né, a respeito, né? Que eles trabalham com 3 figuras, né? Que é a inteligência, a intuição e instinto. E da forma como coloca aí, dá uma certa sensação de que a intuição seria um estágio mais evoluído da inteligência. E o instinto, ele está presente na matéria, é algo já pré-programado, né, para ele se manifestar a qualquer momento. Na lição passada, né, nós demos como exemplo, né, por exemplo, a reação dos animais. Os animais, eu vi até uma matéria falando sobre isso, de socorro aos animais. Então, se vai socorrer um animal, se ele está ferido, então você tem que imobilizá-lo, ou seja, colocar uma proteção na boca dele, porque se você vai mexer no ferimento, a reação dele automática é de te atacar. Mas não é porque ele está bravo, é o instinto dele, a reação de defesa. E com a gente também acontece isso normalmente. Se a gente vai mexer com alguma coisa que causa um certo temor, vamos supor, estamos mexendo com alguma coisa, chega próximo de um fogo. Então a tendência natural é de um corpo, a mão da gente está próxima, é se afastar. Isso é instinto, ou seja, está programado para reagir. Agora, a inteligência já é um processo constante, né, de aprendizado, ou seja, ao longo da vida. E essa parte da intuição é um estágio bem mais avançado da própria inteligência. E daí ele separa, é o final que a Rosângela destacou bem, né, para fazer uma comparação dos 3. Né, e chama a atenção nesse negócio, porque a inteligência ela vai se observando e vai fazendo análise. Né? Já a intuição, ela está no estágio de plena consciência, ou seja, é uma inteligência mais consciente do que a normal que nós conhecemos. E daí, indo numa parte que a Sandra falou, né, a gente associa que a Sandra falou a questão daquela criança que às vezes nasce com um estágio de conhecimento muito apurado, né, em relação a nós, às vezes adultos, né? E aí entra aquela detalhe da questão das múltiplas reencarnações, né? Que a cada reencarnações nós estamos em grandes processos de aprendizados. Então, essa figura da criança que quando ela mal nasceu, está iniciando a fase de vida, ela já tem uma percepção de realidade, de vida, de mundo, e até de questões espirituais muito mais do que os adultos, significa que nas encarnações anteriores ela teve um avanço significativo nesse processo de aprendizado espiritual. Por isso que a gente consegue explicar muitas coisas nesse sentido. Então, isso aí vai de encontro com as leituras passadas, que vai chamando a atenção desse processo constante de aprendizado e de conhecimento. Então, a cada etapa que nós vamos passando na vida, nós vamos adquirindo novos conhecimentos e novas percepções sobre a realidade que vivemos. E para nos aprimorarmos as etapas seguintes, que é exatamente esse caminho que é traçado de a gente se aproximar mais ao sentido do ensino que nos é passado, principalmente aqui pela doutrina espírita, de se aproximar mais daquilo que Deus nos deixou, que é a cultura do amor, ou seja, cultivar o amor, praticar a caridade, e ter a humildade. E procurar se distanciar daquelas figuras que são o ódio, o rancor e a prepotência, né?
porque quanto mais nos aproximamos daquilo que nos é recomendado, isso significa que nós estamos evoluindo nesse processo de aprendizado e de melhores percepções sobre a ótica espiritual propriamente. E nos desligando, nos desapegando das questões materiais, que é aquilo que mais nos prende na nossa vida aqui, em cada fase de encarnação, né? Então, assim, a partir do momento que nós conseguimos nos desprender do grande apego às questões materiais, nós estamos cada vez mais próximos às questões espirituais, que é o mais relevante para o nosso processo de passagem nas múltiplas possibilidades de reencarnações. Uma escola constante, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu consegui absorver para acrescentar algumas coisas mais em relação ao que já foi dito. Na verdade, complementar, que vocês já fizeram, né? Tudo bom? Alguém mais? Sandra? A Maeve não A Maeve, comentou falou a ainda. Maeve, não é isso? Não, ainda não. Vocês falaram tudo. Obrigada. Mas vocês já falaram tudo. É muito interessante isso, porque é muito sutil realmente a diferenciação entre um e outro, quando um está no comando, outro. Apenas após, né, os fatos ocorrerem na nossa vida, é que, com a nossa inteligência, nós vamos perceber aquilo que foi o nosso instinto, aquilo que foi que nos foi intuído, né, pelos bons ou pelos maus espíritos também, né? E isso é a inteligência que nos faz que nos faz selecionar as nossas ações, né? O que ditou ou o que dita o nosso comportamento em determinadas situações. Ele diz aqui que o homem de ontem, o homem primitivo, ele não teria condições hoje de vivenciar, porque falta ainda para ele conseguir chegar a um estágio evolutivo maior, né? Falta ainda falta a capacidade, né, de evoluir, de chegar a uma situação mais uma situação de maior subdivisão ou de divisão entre as ações ditadas pelo instinto e as ações ditadas pela nossa inteligência. E tudo que nos é dado, as escolhas que fazemos são através da nossa inteligência, na maioria das vezes. E nós temos que... E nas nossas escolhas, nos dias de hoje, nós estamos sempre buscando a felicidade, às vezes até por linhas tortas, mas com a convicção de que o que nós buscamos é a felicidade através do exercício do amor. Então, eu achei lindo ele dizer o seguinte, que Deus nos abençoe para que possamos entender melhor a vida que vivemos. Então, é isso, vamos ter que viver ainda muito mais para que possamos compreender com mais acuidade, que possamos entender melhor as situações da nossa vida, a nossa vivência, o nosso caminho,
o nosso caminhar em direção a uma evolução maior. Bom, vocês já falaram tudo que nós lemos aqui na lição do Miramês, né? Que sempre nos orienta de uma maneira bastante clara quanto ao sentido das questões do Livro dos Espíritos. Às vezes, num primeiro momento, achamos muito difícil, porque realmente nada é fácil, né? Na vida dos espíritos, na nossa vida hominal. Então, o Miramês, ele, depois de uma certa leitura, depois da discussão de um texto por ele elaborado, nós temos condições de analisar melhor a nossa vida. Então é isso, gente. Mais alguma coisa? Uma pergunta, e o que vai entre uma reencarnação e outra? O que o espírito leva? É o instinto, a inteligência, ou ele já atinge a intuição entre uma e outra? O que ele permanece, ele mantém? Eu posso responder, Jorge? Pode, claro. Eu acho o seguinte, que o fato da gente mudar de dimensão, a dimensão que a gente se manifesta, então, eu perco esse corpo de carne e mudo para a dimensão espiritual. Não vai mudar em nada o que eu sou. Eu vou continuar com as mesmas conquistas que eu já fiz até esse momento. Então, o meu corpo espiritual, o perispírito, que também é um corpo material, ainda que um pouco mais sutil, mas ele também é um corpo material. Ele continuará sendo regido pelo instinto, porque o instinto não rege só o corpo físico de carne, ele também rege o corpo perispiritual, que o espírito se manifesta na dimensão espiritual. A inteligência que eu já houver adquirido, conquistado, no estágio evolutivo que eu estou e que eu me expresso no mundo carnal, é a mesma inteligência que eu vou continuar me expressando no mundo espiritual, porque é uma conquista do meu espírito. Se eu já tiver laivos ou picos de intuição, eu também vou continuar desfrutando desses mesmos picos de intuição. Nem mais, nem menos. A evolução não dá saltos. Em todo momento da doutrina espírita, Kardec ressalta isso. Não existe saltos evolutivos. A evolução é sempre não é nem uma escada, ela é uma rampa. Porque as conquistas são de tal forma sutis que elas vão sendo incorporadas, que elas formam uma rampa, né? E a gente vai naquela rampa adquirindo cada dia um pouquinho mais. Estar aqui no corpo de carne ou estar sem ele, vivendo no mundo espiritual, são só fases do mesmo caminho evolutivo, da mesma vida. Não são vidas diferentes. É a mesma vida que está passando por fases diferentes, porque em cada fase a gente tem oportunidades adequadas àquela fase, ou seja, são oportunidades de aprendizado diferentes. Quando você está na carne, a tua oportunidade é de experimentar situações esquecido de quem você de fato é, para que você teste as suas reações sem lembrar o porquê. Você já conquistou o amor, por exemplo? Você reage pelo amor, porque o amor está em você? Ou você reage pelo amor porque você sabe que tem que amar, que você já sofreu e na vida passada, e a gente lembra? Estou falando, às vezes, com relação a uma pessoa. Alguém que nos foi mal, alguém que nos odeia. Eu consigo ser amoroso com ele? Esquecido de tudo que ele me fez? Só na parte do sentimento? Então, são momentos diferentes da mesma vida, do mesmo caminho evolutivo, mas que não fazem dar salto nenhum. A gente continua o mesmo, evoluindo aos pouquinhos naquela rampa que a gente vai subindo de pouquinho. Não sei se respondi o que você estava querendo saber,
Se faltar alguma coisa, pode perguntar. Se você acha que falta alguma coisa, pode perguntar. Não, era isso mesmo. O que eu achava que no retorno eu viria mais com o instinto, e a inteligência eu ia adequando conforme a minha vida agora é essa, uma segunda, uma terceira. Eu achei que a inteligência, Você ela vai vinha ganhando para... ela. Você vai Entendi. ganhando ela, mas ela não muda porque Vai você somando, mudou. então. Você não Entendi. mudou de dimensão, ela não muda, ela continua aquela Certo. mesma que você está ganhando aos pouquinhos. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, o conhecimento em todos os campos, né? E especialmente nesse campo que a gente está buscando, vamos falar dele, mas isso que eu vou falar vale para todos os campos. O conhecimento é vastíssimo. Todas as vezes que a gente busca saber alguma coisa, aquela coisa se mostra cada vez maior. Quanto mais você fuça para tentar aprender, você quer, aquilo vai se mostrando maior. Exatamente porque você está buscando e fuçando, você descobre que aquilo é grande, e é maior, e é maior. O conhecimento é vasto. Então, como método de aprendizado, que é o que Miramês usa aqui, já usando o mesmo método que Kardec usou, e, na verdade, é o método de aprendizado que acontece em todos os lugares. Você divide aquela imensidão que você tem que saber em pequenas partes. Para que cada uma dessas pequenas partes, você vai dissecando para compreender. E você mexe tanto naquela parte minúscula, pequenininha, como nós estamos fazendo aqui hoje. A gente pega uma questãozinha e vai, e cada um vai pondo tudo que entendeu daquilo, enriquecendo aquilo, e aquilo vai tomando outra luz, outra característica, e sedimentando na gente um entendimento que vai nos ajudar com aquela partezinha que nós vamos pegar a semana que vem. E depois na outra. O conhecimento é assim. Se a gente quisesse, olha, eu vou compreender de uma vez só, pego e leio de cabo a rabo. Eu só li, não compreendi, eu não assimilei, eu não digeri. Então, a gente, para digerir o conhecimento e ele começar a fazer sentido dentro da gente, tem que ser pequenas partezinhas que a gente vai mexendo, até aquilo fazer um sentido muito maior. E isso que a gente faz, que é em grupo, porque cada um enxerga um detalhe, cada um enxerga uma das capas desse livro, né? E traz isso fazendo assim, sabe? Expondo a luz que existe nisso. Isso daqui vai nos ajudar no próximo conhecimento, porque o conhecimento também ele vai assim, um em cima do outro, né? Ele vai se aprofundando, mas com base. Se ele não tiver base, ele não é conhecimento. É uma pseudo-sabedoria. Então, a gente precisa ir tendo uma base onde vai assentando o próximo conhecimento. E é isso, gente. Eu acho que é isso. Muito bom. Eu só complementaria na questão da Cris, né, a respeito, que a Sandra já esclareceu bem, muito bem. Então, eu faria assim, uma comparação, né? Nesse movimento inteligência, instinto e intuição, né? E essa questão da evolução. Então, se nós formos pensar em termos tecnológicos, evolução tecnológica, a gente volta uns tempos atrás e vai lembrar lá do que a gente precisava para guardar informações em um disquete. Depois evoluiu para um CD, depois evoluiu para o CD, hoje a gente arquiva nas nuvens. E tem muito mais por vir. E, além disso, as evoluções estão nos smartphones, TV, etc. e tal, você consegue comprar um monte de coisa pela TV. E consegue guardar muitas informações. Então, fazendo esse paralelo conosco, né, tudo isso, essa inteligência, a inteligência artificial, nós temos dentro de nós. E onde que está esse nosso disquete? Na nossa mente. Que tudo que a gente vai fazendo, aprendendo, absorvendo ao longo da nossa etapa de vida, é ficando registrado nesse nosso drive, que é a nossa mente. E ele se mantém. E algumas reuniões do centro, né, Sandra, dá para a gente perceber esse detalhe, desse arquivo que acompanha a gente
mesmo após o desencarne. Aquele registro não se apaga, ele continua. E às vezes ele gera até um conflito depois do desencarne, né? Porque ele se mantém. Então, todo esse processo, ele vai indo. A cada encarnações, ele não vai se apagando. Ele está ali registrado. E, em dado momento, você consegue puxar informações, quando é permitido. Tem certas informações que você não consegue, se não for autorizado. Mas ele está ali, ele existe. E a dinâmica dessas múltiplas reencarnações é exatamente nisso. A informação, existia uma informação no passado, que ela vai ser aprimorada no futuro, e assim sucessivamente. Até que vai chegar a um estágio evolutivo tão grande que entra na questão da intuição, que é uma coisa muito sutil, que você consegue fazer uma conexão, uma ligação, sem muito esforço, que é meio que automático, né? Você tem aquela coisa, às vezes a gente está só para associar, às vezes como se fosse alguma mensagem que a gente estivesse recebendo, a gente fala, fomos intuídos. Ou seja, é muito sutil. Às vezes você nem percebe, mas você mudou um comportamento em razão daquilo. Você muda uma rota de caminho em razão daquela coisa muito sutil que chegou até você, que pode ser até por uma comunicação espiritual mesmo. Então, essa fase encarnada e fase espiritual, ela mantém esse processo dos arquivos acumulados, das informações escolhidas e desse processo nosso de evolução de aprendizado. E vai se passando de fase em fase até que a gente consiga chegar no estágio desejado, que é esse de conseguir ter uma conexão mais próxima na questão espiritual, ou seja, está mais próxima da questão propriamente espiritual do que da material, né? É um processo constante de aprendizado. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que ele separa essas três figuras, né? Que é a inteligência, a intuição, instinto e intuição, né? E no final, né, ele fecha exatamente isso, que a intuição é uma consciência plena dos caminhos a percorrer. Ou seja, é uma coisa muito mais aprimorada, vamos dizer assim, né? Desse processo nosso de aprendizado. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. E... Ô, Jorge, Oi? você mesmo citou hoje as crianças Isso. que vêm já muito mais aprimoradas do que a gente, porque elas já, não é? Elas não perderam quando elas desencarnaram, elas não perderam nem a capacidade de inteligência, nem o que elas já tinham aprendido aqui. Então, quando elas retornam, elas já retornam muito mais aprimoradas do que a gente. Exatamente. Não é mesmo? Que aqui, às vezes a Beth brinca aqui com a nossa filha, né? Mas isso aí a gente observa, às vezes, com os filhos, né? E a gente fala, nossa, meu filho parece que veio para a nossa família para nos ensinar. E às vezes a gente, professor, no dia a dia com as crianças, a gente percebe que na conversa com eles nos ensinam muitas coisas que às vezes a gente não percebe. E isso aí é exatamente esse processo evolutivo que ele já passou, ou seja, está um passo adiante da nossa realidade, ou seja, do nosso estágio de conhecimento, né? Uhum. Então, por isso que tem, né? Eu lembro daquele livro, um filme, na verdade, que passou, salvo engano, acho que A Vida Continua, que me parece que tem um trecho lá desse filme, que tem o livro também, que aborda essa questão, que é exatamente, seja, absorveu uma carga de conhecimento e depois, quando reencarna, aquilo lá vai se desenvolver e vai passar ensinamentos para os que estão ao seu redor, que é uma comunhão constante de aprendizado conjunto, né? Ou seja, as pessoas estão juntas por uma razão de ser, não é por acaso, né? É muito bom isso, né? Né, Jorge? Oi? Ô, Jorge, então, é que nem existem vezes que as pessoas chegam até nós e falam assim, as crianças, a gente fala, as crianças elas estão um pouco mais evoluídas, elas estão vindo um pouco mais evoluídas, mas como elas não têm o conhecimento do espiritismo, elas falam, então,
é que hoje existe muita informação, elas crescem desde pequenas assistindo televisão, tem o celular, tem o YouTube, tem não sei o quê. Então, você vê que às vezes não, você tenta colocar ali, mas você teria que entrar nessa fase da reencarnação. Então, a gente desvia um pouco o assunto e tem coisa que a gente nem continua a conversa, né? É verdade. Mas aí, a ciência É isso aí. explica. Aí vem essa criança desde os 4 anos e ela pega um violino na mão e ela tem uma afinidade com o instrumento que ela toca com 4 anos de idade. E aí a ciência explica que ele é um superdotado, uma criança superdotada. Mas ela não entra nessa questão da bagagem que ele traz de outras vidas. E é isso que vocês estavam falando até agora. Tem criança que pega um piano. É claro que esse instrumento, esse piano que ela está pegando agora, às vezes depois de centenas de anos, não sei, que ela está voltando, e ela tem uma certa semelhança só, o instrumento, mas ela ouve o som e ela se sente tão afinizada com o instrumento que ela começa a tocar ou relembra como toca com muita facilidade. E o professor fala, nossa, essa criança é fantástica. Eu penso, não sei se eu estou errado, gente, o Espiritismo fala isso para nós, né? É a bagagem que ela trouxe de vidas passadas, o que ela já aprendeu, que também encaixa na pergunta que a Sandra Jorge respondeu, vocês responderam, né? É muito interessante. A gente pode parar, mas parar. Mesmo que a gente parar, o que a gente aprendeu está ali. Se eu ficar uma encarnação inteira sem aprender, sem evoluir nada na questão espiritual, mas o que eu tinha está comigo, né? Se eu sabia tocar alguma coisa, eu vou manter, eu vou relembrar isso no futuro, né? E tudo, eu penso que é assim, é um aprendizado sempre que nunca acaba, né? Nesse ponto, eu acho que também cabe a gente pensar o seguinte, não só no caminho dos instrumentos musicais, tudo que a gente vai fazer e que para nós é muito fácil, a gente já aprendeu anteriormente. Isso, tudo é relembrado, né, Sandra? Isso. Nós estamos só relembrando. Em qualquer campo de atividade que a gente vá fazer e que aquilo, de repente, é facílimo. Você vê o outro patinando para entender, para conseguir, e você, aquilo você faz muito fácil. Você já aprendeu isso anteriormente, você está só relembrando, né? Desde um alimento que você vai preparar e aquilo, você faz muito fácil, até uma coisa que você vai escrever ou algo que você vai falar, ou seja o que for, em qualquer campo do conhecimento, né? São aprendizados anteriores que você já adquiriu, já sedimentou e agora você só lembra. Então, aquilo, brota, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante, porque aqui no texto ele falou, mas a gente talvez não captou a profundidade disso. Ele fala, aqui na frase, onde ele vem falando que o instinto não atrofia, ele não desaparece, ele fala da mente instintiva, que ela orienta todos os órgãos, todo o mundo celular, né? Então, ele está falando da mente instintiva. E aí ele fala que a inteligência, a gente nota a sua ação no campo externo, né? Desenvolvendo as condições exteriores. Então, se o instinto trabalha o nosso mundo interno, dando condições para a gente viver e se desenvolver, a inteligência trabalha o campo externo. Então, quer ver, gente, o maior exemplo na minha vida é desenvolver uma máquina de lavar. Quer uma pessoa que te ajuda mais, em silêncio, sem reclamar, que uma máquina de lavar? Então, a inteligência nos dá ao homem, né, a capacidade de trazer desenvolvimento no nosso mundo exterior, certo? E que vai facilitando o nosso mundo exterior, fazendo o nosso mundo exterior a cada dia ser mais simples de viver, mais fácil, mais rápido, mais produtivo. Isso, a nossa inteligência, ela não é só uma questão de analisar, de escolher, porque quando a gente está falando análise, escolha e responsabilidade, nós estamos falando do mundo moral, né?
Mas e o mundo prático, o mundo físico, o dia a dia? Também, ela tem uma função muito importante, por isso que o homem primitivo não ia jamais conseguir viver o mundo que nós estamos vivendo hoje, porque hoje existe um desenvolvimento desse mundo físico prático que a inteligência permitiu, né, o mundo exterior. E a intuição? Ele fala aqui, ó, quando os sentimentos iluminam o raciocínio. Então, quando a nossa inteligência física, prática, aplicável, é iluminada pelo sentimento, então, a força do amor, a gente começa, então, a usar a inteligência de modo que beneficie a coletividade. É o momento em que a gente começa a atingir a intuição. Por quê? Porque o que nos permite ligar ao divino é o sentimento. É isso. Fechou, Sandra. Porque aqui isso está escrito. Mas o que acontece? Na leitura, a gente às vezes não se atenta para esse detalhe. Aonde é que uma coisa passa a ser outra? Né? É aí. O sentimento iluminando a razão, ele faz a ligação com o divino. Inclusive, é por isso que a gente encontra pessoas inteligentíssimas, capacidade. Você fala, putz, eu não acompanho o raciocínio desse cara. Porque a pessoa tem uma capacidade de raciocínio que, nossa, aquilo vai longe. Mas é só material. Há pessoas que não desenvolveram o sentimento. E quando ela não desenvolve o sentimento, ela fica capacidade incrível, só no material. Ela não transcende, ela não sobe. Ela, vamos dizer, expande e domina. Aquilo expande muito, mas ela não consegue subir. O que faz a gente subir e atingir o nível intuitivo é o sentimento. Por isso, as duas asas da evolução, né? A evolução é um pássaro de duas asas, a asa da inteligência e a asa do sentimento. Um pássaro que tenha uma asa só não voa. Não Para voa. das duas asas. Isso também está na doutrina espírita, isso é Kardec. Uhum. Kardec que nos explica. Excelente, Tá? Sandra. Muito bom. Eu acho que a gente, de alguma forma, dissecou o texto de hoje. Nossa, foi maravilhoso. Bom, foi tão bom hoje que eu vou ter que reiniciar de novo. Vai cair, né, Jorge? Vai cair. Ô, Jorge, vamos reiniciar para não levar o segundo tombo. Só um minuto.